Olá, meus amigos. Muito boa tarde a todos. Bom dia, boa noite para aqueles que estiverem assistindo em outro horário. Estamos de volta para trazer para vocês mais um capítulo do livro Lar Oficina. Hoje a mensagem é de um jovem de apenas 20 anos, chamado Sidney, que faleceu em tenra idade, junto com sua namorada, num acidente de trânsito, que eu vou descrever daqui a pouco para vocês. E vocês vão ver que coisa maravilhosa que é a mensagem que ele trouxe através do nosso Chico Xavier, que está nesse livro que nós estamos estudando, chamado Lar Oficina, Esperança e Trabalho, para consolar sua mãezinha, o seu paizinho, os seus irmãos, a família toda, tá certo? É uma mensagem que, digamos assim, mais que comprova a existência após a morte, mas muito mais que isso, vem mostrar que aqueles que estão no plano espiritual, tanto quanto nós, sentem também saudade e se preocupam com as nossas lágrimas, tanto quanto nós nos preocupamos com eles, né? Então é importante essas mensagens até para vocês compartilharem com amigos ou pessoas familiares que estejam passando por situações similares, porque mesmo não tendo o Chico aqui para trazer essas mensagens, existem alguns médiuns que estão fazendo trabalhos maravilhosos e eles estão vivos, né? Então essas mensagens que eu tenho gravado aqui, fruto de um trabalho que a Dona Yolanda César fez a partir do desencarne do Augusto César Neto, nós já comentamos no primeiro capítulo do livro, são muito importantes para as pessoas perderem aquela noção, tirarem aquela noção do desespero. A saudade obviamente vai continuar, né? Não tem como, né? É como uma pessoa que viaja para um país distante, a gente tem saudade da presença física dela. E não é assim tão simples, né? Então, nós vamos lá, vamos começar nosso trabalho. Lembrando que nós temos esse canal aqui, Reflexões Espiritualistas, se dedica integralmente à divulgação dos temas do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E aqueles que gostarem, por favor, compartilhem esse conteúdo com mais e mais pessoas, para que o YouTube possa mostrar para aquelas pessoas que necessitam desse tipo de conteúdo, né? Sem fazer juízo de valor sobre o que tem na internet, certamente existirão centenas ou milhares de pessoas que estão nesse momento precisando ouvir uma mensagem como essa e o YouTube não apresenta. Então, o algoritmo precisa do like de vocês, do compartilhamento, para ele entender que aquele material é valioso, importante, está sendo interessante e vai apresentar para mais e mais pessoas, tá certo? Vamos lá aos trabalhos então. Aqui é a tela do inicial do livro, né, que eu já falei para vocês. E aqui então começa a história da família Delwerba, que é a família do Sidney. Então, essa narrativa que vocês estão vendo aqui agora foi feita pela mãe do Sidney ao escrever esse capítulo do livro aqui. Então ela conta o seguinte: Sidney, ao retornar de carro com sua namorada Roberta Fante da casa do comandante José Maria Whit Walker. Comandante aqui é comandante de aviação, tá, gente? Porque o Sidney era piloto de avião. Na via expressa da marginal do Rio Pinheiro, sob o viaduto Eusébio Matoso, quem já não passou por lá, eu já passei centenas de vezes, veio a colidir com uma carreta que aparentemente encontrava dificuldades para ultrapassar o viaduto, em virtude da sua alta carga. Faleceu no local. Sua noiva, mesmo socorrida, veio a falecer também, né? Ela continua. Ele cursou a escola O Mundo das Crianças, o Colégio Rio Branco, o Colégio Campos Sales. Formou-se piloto comercial e instrutor de pilotagem elementar no Aeroclube de São Paulo, no Campo de Marte, para quem conhece.
Aos 17 anos, olha bem, aos 17 anos completou seus estudos de aviação na EVAER, que é a antiga Varig, no Rio Grande do Sul. Aos 18 começou a trabalhar como instrutor de pilotagem no Aeroclube de São Paulo e aos 20 ingressou como copiloto do 727 da Transbrasil. Então ele já era piloto mesmo, né? Atuava como copiloto, mas de aviões de grande porte, como vocês estão vendo por aí. A admiração que sentimos pela obra incessante e incansável do querido Chico sempre foi muito forte. Seu trabalho tem sido um bom exemplo de abnegação, dedicação, amor e fraternidade. O mundo seria muito melhor se pudéssemos ser um milésimo do que ele é. Não há palavras suficientes para descrevê-lo. Sempre desejei conhecê-lo, mas nunca houve um motivo bastante forte que me impelisse a ir até ele. Mas a partir do momento do acontecido, uma determinação muito grande se apossou de mim. Havia mesmo uma necessidade de vê-lo, de ter notícias para o nosso reconforto, e lutei prontamente para que o fato se realizasse. Olha que emoção dessa mãe, gente. Embora há algum tempo estudasse a doutrina espírita e a praticasse, meu marido não tinha fé e achava que tudo estava acabado com a morte. Ele acreditava apenas no aqui e agora. Mas, depois do falecimento do nosso querido filho, ele recebeu muita ajuda espiritual. Muitos amigos queridos começaram a conversar com ele e ajudá-lo. Principalmente Mário Pisanec e a esposa, que muito conforto lhe trouxeram. Mas apesar da enorme vontade de aprender e crer, eu notava, bem no seu íntimo, ele ainda relutava com alguma coisa que o incomodava. Também muito natural, né, gente? Ele dizia, o pai do Sidney, eu realmente vou crer profundamente quando alguém me chamar como ele me chamava. Olha bem este detalhe, gente, esse detalhe que o Chico não conhecia e nunca foi falado ao Chico, e o Sidney usa a expressão que o pai dele esperava ouvir. E assim o tempo ia passando. Quando finalmente fomos ao Chico, recebemos a mensagem. Eu não sei quanto tempo se passou, né, gente? Aqui não está claro, mas deve ter sido um tempinho, né? A emoção foi imensa. Impossível conhecer o Chico e não tentar ser ainda melhor do que se é. Olha bem o exemplo, o que faz, né? O exemplo transforma as pessoas. E eu me senti tão abençoada por Deus e ali mesmo agradeci infinitamente a misericórdia com que Ele havia me abençoado. Desde a perda do meu querido filho, sentia uma dor constante no coração. Já havia até me habituado a conviver com ela, mas bastou tocar em suas mãos, as mãos do Chico, né, para que essa dor se esvaísse e nunca mais retornasse. Olha só. Chico leu a mensagem sempre nos citando como papai e mamãe. Qual não foi a nossa surpresa quando, relendo a mensagem no hotel, ou seja, quando eles saíram já do Chico, tarde da noite, e voltaram para o hotel lá em Uberaba, notamos num determinado trecho que ele dizia pá, e tal qual costumeiramente se referia ao pai. Foi o reencontro do nosso filho. Olha isso, gente. É o que o pai dele esperava ouvir e o filho escreveu isso na carta, sem que o Chico tivesse a menor noção, porque ninguém contou isso para o Chico. Era uma coisa íntima entre o filho e o pai. O Chico não haveria de saber nunca. Ela continua. Hoje meu marido se conscientizou. A fé existe em todos. Basta apenas um empurrão para que ela nasça e floresça, tornando a nossa jornada mais proveitosa. Eu estou tentando dar um empurrão aqui em vocês, viu, gente? Para nós foi uma dádiva preciosa de Deus, pela fé, confiança, coragem
e a certeza de que nosso querido filho havia aceitado o ocorrido estava bem. Gostaríamos que todos que sofreram uma perda dolorosa tivessem a graça infinita que nos foi concedida. Também gostaria, e por isso a gente grava esse vídeo para divulgar para mais e mais pessoas esse mesmo acontecimento. A mensagem muda em muito a nossa maneira de pensar. Refletimos longamente sobre a maneira de viver. Devemos aproveitar ao máximo a nossa vivência em família, dar a maior importância e valor aos pequeninos no dia a dia e agradecer sempre por estarmos juntos, não após perdê-los para reconhecer quanto eles eram importantes para nós. Né? Palavras sentidas, honestas, de um coração que emergiu da intranquilidade para a aceitação dos desígnios de Deus. Um pai, uma mãe, uma família que carrega o fardo dos seus compromissos em resgate. Em agradecimento, transcrevemos uma dedicatória de Dona Nádia, que registra, Dona Nádia, a mãe do Sidney, né? Aqui já é o editor escrevendo, né? E registra as vibrações do seu coração para seu filho, como se estivesse representando os corações de todas as mães e familiares que se encontram na mesma situação de amor e de saudade. Então a mãe deixou nessa correspondência aqui um pequeno soneto e ela dizia para o filho o seguinte: você partiu sem um lamento, sem uma palavra, sem um sorriso, sem uma lágrima, sem um abraço, sem um beijo, sem um adeus. Você partiu após tantos anos, após tantas alegrias, após tantas vitórias, após tanto amor, após tanto carinho. Você partiu e deixou tantas perguntas, tantos anseios, tantas incertezas, tantos desencontros, tantas saudades, tanto vazio. Você partiu e levou um pedaço de minha alma, um pedaço do meu coração, um pedaço da minha ilusão, um pedaço da minha vida, um pedaço de mim mesma. E eu chorei, chorei pela sua vida, chorei pela sua falta, chorei pelos seus sonhos, chorei por tantas saudades, e de tanto chorar por ti, chorei por mim mesmo. De sua mãe, Nádia. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico com a voz embargada até, porque quando você tem uma mãe com esse sentimento, não tem preço receber uma carta do filho, né, lembrando que ele está vivo. Vamos à carta. Aqui tem alguns detalhes que vocês quiserem, vocês parem o vídeo para ver os nomes dos pais, dos irmãos, da avó, né, da noiva que também faleceu junto com ele no acidente de automóvel, né, em 1986. Olha a data, 16 de dezembro de 86, perto do Natal, né? O nome dos tios e mais informações aí para quem quiser depois olhar. Então, o Sidney, que está aqui, com apenas 20 anos, piloto de avião da Transbrasil, copiloto da Transbrasil, né, falecido em 86, apenas 20 anos. Vamos ver o que ele falou para sua família. Aqui está a mensagem do Sidney. Querida mãezinha Nádia, tudo passou como num pesadelo. Peço para vocês, gente, prestarem atenção na realidade da vida após a morte. Olhem bem, a realidade da vida após a morte, tá bom? Por muitas semanas, tive na memória a visão daquele caminhão de alta formação, mantendo os faróis apagados e procurando recursos para vencer o embaraço em que caiu. O impacto de máquina sobre máquina me estragou todo o corpo, de vez que fiz força para salvar em vão a querida noiva ao meu lado. O que se passou comigo naqueles momentos não saberia descrever.
e não tenho motivos para emitir qualquer culpa sobre o motorista, que parara o veículo para medir a altura que parecia superior à capacidade de varar o tropeço para seguir adiante. Olha esse detalhe agora. Senti que braços fortes me retiravam para fora das engrenagens, das ferragens do carro, e trazia para fora a querida companheira, ali na marginal de Pinheiros. Mas a minha cabeça começou a divagar sem o próprio controle. Queria falar, mas não conseguia. Ele já tinha desencarnado, gente, nesse momento aqui, né? Eu já estava prestes a desencarnar. Sei que me levaram para um hospital onde sofri as aflitivas dificuldades dos doentes graves. Senti as agulhas e os tubos de soro que pretendiam carrear os medicamentos que me aliviassem, mas tudo em vão. Pensamos muitas vezes que encontraria possivelmente a desencarnação num desastre aéreo. Tamanha era a minha paixão pelo destino dos pilotos do ar, e via-me ali inerte, aguardando o benefício da morte na terra mesmo. E achava que se um dia morresse ia ser de acidente de avião. Olha só a ironia do destino, né? Os meus sofrimentos chegaram ao ápice quando vi a senhora que me estendia os braços, acompanhados de outros amigos. Aqui sim, ele já estava no momento da desencarnação. Ela me falou de maneira perfeitamente audível para mim, para relaxar o corpo atormentado quanto pudesse, porque chegara o momento de me desligar do veículo já imprestável. E francamente procurei relaxar-me, e ela, num abraço de mãe, me retirou, aconselhando-me dormir. Então, o espírito que estava ali retirou ele do corpo. Ele relaxou, cedeu, né? Parou de se agarrar à forma física, deixou-se levar, foi gentilmente retirado da forma física que já não funcionava mais. Caí num torpor muito grande. E só depois de alguns dias vinha saber que a nossa Fanti, a querida noiva, estava ali mesmo desencarnada, em tratamento de recuperação. Ou seja, os dois desencarnaram juntos, né? Mãezinha Nádia, creio que me habituara a ser forte para enfrentar qualquer emergência no ar. Entretanto, como um bom piloto, né? Entretanto, ali chorei à maneira de criança ferida, pois reconheci para logo que a permanência na vida cessara para mim. A saudade de sua presença me pesou no coração e quis voltar a ser de novo criança em seus braços. Chorei pelo papai Antônio, que tanto desejava ver-me formado para a aeronáutica. Chorei com a falta dos irmãos que me eram afeiçoados, a minha querida avó Maria Facre, tal qual ela desejava ser chamada. Custou a reconfortar-me com o auxílio de nossos parentes que me acompanhavam com bondade e atenção. Agora, porém, já fiz os meus votos de aceitação e somente desejo refazer meu corpo espiritual para ser-lhes útil. Ele estava ainda em tratamento lá do mundo espiritual. Peço-lhe compreender com a sua dedicação o papai Antônio, que ainda sofre muito ao lembrar-me frustrado em meus planos para a aviação. Ele pedia para a mãe reconfortar o pai, né? Olha só. Você, mãezinha Nádia, que trabalha tanto e que chora comigo, quando posso ir vê-la no bazar, auxiliará o meu pá a ajudar-se. Aqui é que ele falou a frase que o pai dele esperava. É reconhecido como pá. Querida mãezinha, estou bem e já compreendo que os desígnios de Deus devem ser cumpridos. Encontrarei um modo de trabalhar logo que eu puder, para auxiliá-los em suas tarefas que amparam a tantos desvalidos. E não foi dito na história, mas aparentemente a mãe dele já estava trabalhando no campo do bem, como vocês estão percebendo pela frase que ele falou.
Lembre-se de que a lei de Deus sabe o que vem a ser o sofrimento de um coração de mãe, que trabalha para esquecer-se e ser útil. Os seus sacrifícios serão compensados. A querida noiva está melhorando. E eu já estou com os meus novos sonhos de inventar um tipo de asa delta que possa transportar o homem a motor, mas com estação de partida e de chegada, sem qualquer aventura nos ares terrestres. Minha avó Maria, que estava lá auxiliando ele, diz que todo o progresso no mundo nasceu do desejo e do ideal de alguém, e por isso Deus abençoará um dia os meus propósitos. Diga ao papai Antônio que o amo sempre mais. Distribua os meus abraços com meus irmãos e receba as saudades imensas e o imenso carinho do seu filho, que se sente cada vez mais ligado à sua alma querida, até que um dia Deus nos permita a completa e definitiva união. Sidney Del Erba. Eu não sei você, gente, mas para mim essa carta é uma das mais lindas que eu li até agora. É de uma profundidade sem igual, de uma emotividade muito grande, faz a gente refletir na brevidade da vida, como a vida passa rápido, como a gente dá importância muitas vezes a coisas pequeninas sem importância, né? E quando a gente pode aproveitar mais a presença daqueles que nos são queridos, né? Abraçá-los, beijá-los, enquanto estão conosco, certo? Então fica aí essa linda mensagem que o Sidney trouxe para os seus pais, para vocês. Eu ofereço como sendo uma flor do meu jardim para decorar aí o vaso dos seus corações. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos, deixar o seu like, para que o canal ganhe relevância e a gente possa se ver na próxima.